seja muito bem-vindo ao meu canal Florescendo no Deserto. Eu sou a missionária Andréa Valentim e hoje nós vamos falar sobre emoções conturbadas. Emoções é algo natural, tristeza, alegria, um certo nível de ansiedade, um certo nível de nostalgia, de lembrar do passado, mas nada muito profundo, algo normal. Isso são emoções. Às vezes uma ira, às vezes ficar um pouco nervoso com uma situação. Isso são emoções que são naturais do ser humano. Porém, quando essas emoções estão conturbadas, aí mora o perigo. Emoções conturbadas geralmente acontecem com pessoas que não assimilam bem o que elas são. Elas não assimilam bem o que elas podem. Elas têm uma autoestima tão baixa que elas não conseguem fazer essa divisão do que é certo e do que é errado, do que é bom e do que é ruim. E muitas vezes elas prejudicam e muito o seu próximo. Então, quando nós temos as emoções conturbadas, a palavra de Deus diz: do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. O que está no coração de pessoas que têm emoções conturbadas? Geralmente são invejas, são porfias, são brigas, são iras, são soberbas, são frustrações, porque a pessoa não se encontrou e não se aceita como ela é. E nós sabemos que há muita gente assim que não sabe direito que caminho tomar, então qualquer um serve. E ela vai tomando caminhos errados, prejudicando pessoas, falando demais, ouvindo de menos e prejudicando até mesmo um corpo da igreja, uma família inteira por causa das suas emoções conturbadas. Mas tem solução para isso? Tem, se a pessoa quiser. Ela precisa mudar a sua postura, olhar para si com mais gentileza e fazer aquilo e fazer com que aquelas emoções conturbadas ela encontre o que é aquilo. Por que eu estou assim? É uma inveja que eu estou sentindo? É uma mágoa? É uma falta de perdão? É o desejo de ser alguém que eu não sou? Peraí, vamos parar e você ser o que você é e você viver o que você tem que viver e passar pelos processos que você tem que passar. Se você admira alguém, é muito bom, não? Eu tenho pessoas que eu admiro bastante, mas eu não quero ser elas, eu sou eu. Aí mora o perigo. Quando as pessoas estão com as suas emoções conturbadas, elas não somente admiram, elas invejam. Elas querem ser a pessoa, elas querem ter o que a pessoa tem. Então o que acontece? Ela começa a fazer de tudo: fofocas, brigas, contendas, difamar a pessoa, envergonhar a pessoa. Ela se torna uma pessoa insuportável. Aparentemente, geralmente elas parecem até um docinho. Mas se você tiver algo a oferecer para elas, se você for o foco da inveja dela, dos ciúmes dela, da frustração dela, com certeza você vai ser bombardeada com a maldade do coração delas. Por isso que nós temos que ter as nossas emoções em paz, para poder tolerar essas pessoas que a gente chama de pessoas tóxicas, que são pessoas que têm as emoções totalmente conturbadas, perturbadas, são pessoas totalmente sem noção. Elas falam e fazem coisas verdadeiramente para prejudicar o outro. Elas não conseguem acreditar que o outro está ali e ela não. Então ela não vê o que a pessoa já trilhou, os caminhos que ela trilhou, o que ela teve que passar, o tempo que ela gastou estudando, orando, lendo, meditando, progredindo, ajudando os outros, porque a gente aprende muito quando a gente ajuda as pessoas. Então essas pessoas com mente conturbadas, elas não veem isso, elas só vê que você chegou lá, aí elas querem o teu lugar. Aí você tem que ouvir tantas coisas que essas pessoas fazem. Elas são capazes, muitas vezes, de colocar você em situações tão difíceis por causa da maldade do coração delas. E nós precisamos verdadeiramente estar vigiando com pessoas assim. Primeiramente, eu sempre falo, ande com pessoas melhores do que você.
em moral, em ética, em espiritualidade. Eu falo para os crentes, ande com pessoas mais crentes do que você, porque assim ele não tem como te puxar para baixo, ele vai te ajudar a levantar para cima. E admire as pessoas, sim, mas nunca inveje. Se isso surgir no seu coração, você notar que você está com as suas emoções conturbadas, se volte a Deus, comece a orar, comece a buscar e impedir que esses pensamentos se tornem ações, porque você vai acabar se tornando uma pessoa tóxica, uma pessoa má, uma pessoa perturbada, uma pessoa sem relevância, que ela tem tanta baixa autoestima que ela quer fazer o mal. Ela só pensa em fazer o mal para as outras pessoas. E isso tem em todos os lugares, principalmente dentro das igrejas. Todos os lugares nós encontramos pessoas assim. Então, esse vídeo nós vamos dar mais sequência sobre isso. Mas hoje você saiba que pessoas tóxicas tem em todos os lugares, porque elas estão com as suas emoções conturbadas. Elas são pessoas perturbadas pela sua falta de autoestima, pela sua falta de desejo de crescer de fato, mas pelo seu excesso de inveja, pelo seu excesso de egoísmo, pelo seu excesso de soberba, elas vão andando e prejudicando e amaldiçoando muito as pessoas, fazendo muito mal. Fuja dessas pessoas. Deixe um like no vídeo e nós vamos estar gravando outro amanhã com os mesmos temas, mas com uma outra abordagem sobre esse tipo de pessoas com emoções conturbadas. Um beijo no coração.